bom dia, Deus abençoe, uma feliz quarta-feira da oitava da Páscoa para você, muita paz, muita saúde, muitas bênçãos. E nessa quarta-feira da oitava da Páscoa, é claro, juntos vamos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo para Jesus: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o episódio de Emaús reflete a estrutura fundamental da nossa Santa Eucaristia da Missa. Com efeito, distingue-se com nitidez a mesa da palavra e a mesa do pão eucarístico. Antes de tudo, a palavra de Deus que se encarnou revela-se aos discípulos na proclamação da palavra, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quão rica deve ter sido essa catequese ministrada pelo próprio Jesus. Depois, o pão vivo descido do céu manifesta-se ao partir o pão. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. A Eucaristia, minha gente, é o sacramento que nos põe em íntima comunhão com o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição, glorificação de Jesus. Bem compreendida e celebrada com fé, a Eucaristia incendeia o coração do cristão e o profeta, e o projeta, aliás, para a missão. Na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém. Esse é o nosso compromisso, de irmos ao encontro do Senhor, valorizarmos a Eucaristia, porque na Eucaristia a gente faz essa experiência que os discípulos de Emaús fizeram. Vamos rezar? Ó incansável peregrino, não ficas preso nas malhas da morte. Ressuscitado, continuas a percorrer as estradas do mundo e a inserir-te na vida dos homens e mulheres de todos os tempos. Dá-nos a graça de reconhecer tua presença em nossos semelhantes e no sacramento da Eucaristia. Amém.
Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, te louvamos e te bendizemos, Senhor, por essa alegria de ter escutado o Evangelho, a Tua Palavra. Agora, Senhor, pedimos uma bênção sobre esta água, tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la, e que ao tomar desta água, desça sobre cada filho e cada filha, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você e não esqueça, a sua missão hoje é compartilhar esse Evangelho. Deus abençoe.